Francis Bacon caminha por um jardim vasto e harmonioso, repleto de árvores frondosas e flores vibrantes. Ele observa atentamente os detalhes da natureza quando percebe a presença de uma figura radiante ao seu lado. Que visão esplêndida! A ordem da natureza sempre me fascinou. Há um propósito claro e inteligível em tudo que existe. Jesus. A criação é reflexo da sabedoria divina. Cada detalhe contém verdades que podem ser descobertas, desde que o olhar esteja atento e o coração esteja aberto. Francis Bacon. E é justamente essa descoberta que me instiga. Creio que o método científico seja a chave para decifrar os segredos da natureza. A experiência e a observação devem guiar o homem, afastando dos dogmas cegos e dos erros da tradição. Conhecimento é um dom que deve ser buscado com humildade. Mas me diga, Bacon, o homem, ao buscar a verdade, busca apenas a compreensão do mundo material? A verdade deve ser extraída dos fatos, pois a natureza responde quando questionamos corretamente. Mas reconheço que há aspectos que escapam à ciência. Talvez existam verdades que só podem ser compreendidas além da razão empírica. A verdade é uma só, mas manifesta-se de diversas formas. A ciência e a fé não precisam ser inimigas, pois ambas buscam o entendimento da criação. Então, acreditas que a fé e a razão podem caminhar juntas? A razão é uma lâmpada que ilumina a mente. A fé é uma chama que aquece o espírito. Quando ambas coexistem, o homem se aproxima da verdade absoluta. Bacon reflete por um instante, intrigado com as palavras de Jesus. Ele percebe que está diante de um diálogo que pode redefinir sua visão sobre conhecimento e espiritualidade. Francis Bacon e Jesus continuam caminhando pelo jardim. Bacon observa atentamente as folhas que caem suavemente das árvores, enquanto reflete sobre a relação entre ciência e fé. Tu falas da verdade absoluta, mas como podemos reconhecê-la? A história mostra que os homens frequentemente confundem superstições com verdades inquestionáveis. A verdade não teme ser questionada, Bacon. O erro nasce quando o homem se apega ao que lhe convém, sem humildade para buscar além das próprias limitações. Concordo. Por isso desenvolvi o método indutivo, para que o conhecimento humano se liberte dos preconceitos e dos ídolos que obscurecem a razão. O homem precisa aprender a perguntar corretamente, sem assumir respostas antes de observá-las. E ainda assim, mesmo com todo o avanço da ciência, o coração do homem continua inquieto. A razão pode revelar os segredos da matéria, mas o espírito também tem sua sede de conhecimento. Então acreditas que há um limite para a ciência? A ciência tem um propósito: revelar as maravilhas da criação. Mas o propósito do homem não se resume apenas a compreender o mundo. Ele deve também compreender a si mesmo. E como pode um homem conhecer a si mesmo? O autoconhecimento não se dá apenas pela razão, mas pelo amor e pela humildade. O homem que se vê apenas como um observador do mundo perde a oportunidade de transformar a si mesmo. Francis Bacon. Isso me lembra que o conhecimento sem virtude pode levar ao orgulho. O desejo de saber deve ser acompanhado pelo desejo de servir. Exato. Pois de que vale ao homem dominar a natureza, se ele ainda é escravo de si mesmo? Bacon permanece em silêncio por um momento. Ele começa a perceber que a busca pela verdade deve envolver não apenas a razão, mas também a transformação interior. O vento sopra suavemente enquanto Bacon e Jesus continuam sua conversa. O filósofo, impressionado com a profundidade das palavras, reflete sobre o verdadeiro propósito do conhecimento. Se o conhecimento deve servir ao homem e não ao orgulho, como podemos garantir que ele seja usado para o bem? A história mostra que mesmo os maiores avanços científicos podem ser corrompidos pela ambição e pela ganância. Jesus, o conhecimento sem sabedoria é como uma espada sem empunhadura. Pode ferir tanto quem a maneja quanto aqueles ao redor. É por isso que a busca pela verdade deve caminhar junto à justiça e ao amor. E como podemos cultivar essa sabedoria? Os homens são movidos pelo desejo, e nem sempre pelo bem comum. A verdadeira sabedoria nasce da humildade. Quem deseja conhecer, deve primeiro reconhecer o quanto ignora. Quem deseja liderar, deve primeiro aprender a servir. Isso se alinha ao que sempre defendi. A ciência não deve ser um exercício de vaidade, mas uma ferramenta para melhorar a condição humana. Ainda assim,
A corrupção da mente parece inevitável em muitos. Jesus. Porque o coração humano se debate entre a luz e a escuridão. A ciência pode iluminar o mundo material, mas somente o amor pode iluminar a alma. Então dizes que o verdadeiro conhecimento não está apenas na razão, mas também no espírito. A razão é um dom divino, mas não deve se tornar um ídolo. A sabedoria completa une conhecimento e compaixão, verdade e bondade. Começo a perceber que a verdade que busquei não se limita ao mundo físico. Mas então, como podemos guiar os homens para que usem o conhecimento com retidão? Jesus, com o exemplo. Nenhuma doutrina, por mais nobre que seja, pode substituir o poder da ação. Ensinar é importante, mas viver a verdade é essencial. Bacon permanece em silêncio por um instante. Ele percebe que o conhecimento que sempre buscou pode ter uma dimensão mais profunda do que imaginava. Seu olhar se volta para Jesus, não mais como um mero interlocutor, mas como alguém que personifica a verdade que ele tanto procurou. Tingindo o céu com tons dourados, Bacon respira fundo, refletindo sobre tudo o que ouviu. Ele percebe que sua busca pelo conhecimento pode ter sido incompleta sem uma dimensão espiritual. Jesus, disseste que a ciência deve caminhar com a sabedoria e o amor. Mas o que acontece quando o homem, armado com conhecimento, se afasta desses princípios? Quando o conhecimento é usado sem amor, ele se torna um fardo que escraviza, em vez de libertar. A mente se enche, mas o coração permanece vazio. Vejo que os homens frequentemente buscam o poder sobre a natureza, mas não sobre si mesmos. Querem dominar o mundo, mas não controlam suas próprias paixões. Jesus, o maior domínio não está sobre a matéria, mas sobre o próprio espírito. Quem governa a si mesmo com justiça e humildade, jamais será escravo do orgulho ou da ambição. Então, o verdadeiro progresso não se mede apenas pelas descobertas científicas, mas pela transformação interior do homem? Sim, a ciência pode curar corpos, construir cidades e prolongar vidas. Mas só o amor e a verdade podem curar almas, construir caráter e dar sentido à existência. Tu falas como alguém que vê além do tempo, além das eras. Tua sabedoria transcende qualquer conhecimento humano que já encontrei. Jesus, porque falo do que é eterno. A verdade não se dobra ao tempo, nem às mudanças do mundo. Ela sempre foi e sempre será. E se o homem rejeitar essa verdade, se ele buscar apenas o que pode ver e tocar, então ele se perderá em suas próprias criações, confundindo a ilusão com a realidade. Mas a verdade sempre estará lá, esperando por aqueles que ousarem enxergar além do visível. Bacon abaixa a cabeça em sinal de respeito e reflexão. Ele percebe que sua busca pelo conhecimento, por mais nobre que fosse, precisava de algo mais. Jesus sorri, sabendo que a semente da compreensão foi plantada. Hoje aprendi que a luz da razão precisa caminhar ao lado da luz da alma, e essa é uma lição que levarei para sempre. Que assim seja. Pois aquele que busca sinceramente a verdade, cedo ou tarde a encontrará. O vento sopra suavemente. O diálogo termina, mas as palavras de Jesus ecoam no coração de Bacon. Ele se afasta agora com um novo propósito: usar o conhecimento não apenas para entender o mundo, mas para iluminar a humanidade.